Olá a todos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Marlon de Oliveira, sou professor no Colégio Batista de Itapevi. Essa videoaula é para a turma do sexto ano, do sexto A do Colégio Batista de Itapevi. Quero primeiramente dizer a todos e a todas a minha saudade de vocês, a minha tristeza por a gente estar longe neste momento de pandemia, mas também dizer que eu tenho orado muito por você, aluno, aluna querida, e tenho orado, nós aqui em casa temos orado também pela sua família, ok? Pelos seus entes queridos, por todos ali que compõem a sua casa. E a minha oração, nesta introdução dessa videoaula, a minha oração, meu querido aluno e aluna, é que você seja abençoado por Deus e que seja protegido pelo Senhor nesse momento de pandemia, né, em que é a Covid-19, o novo coronavírus está aí assombrando a todos nós, tá bom? Eu entendo que esta pausa e esse novo método de nós termos aula é necessário, mas a minha oração e o meu desejo é que logo estejamos juntos e juntas ali na sala de aula, tá bom? Com esta primeira videoaula, nós vamos iniciar o segundo bimestre. Nós estamos iniciando, então, o segundo bimestre nessa primeira videoaula e esta é a primeira videoaula do segundo bimestre, ok? No primeiro bimestre em ensino religioso, claro, nós trabalhamos sobre família, sobre o conceito de família, o nosso sentimento, o nosso relacionamento com a família, o pai, a mãe, o vô e a avó, irmãos, primos. Nós tratamos sobre isso, entendendo duas coisas, que família é o primeiro vínculo social que nós temos e o sentimento e a noção que nós temos de família está essencialmente vinculado à noção e ao sentimento religioso e ao sentimento sagrado, principalmente de Deus que nós temos. Nesse segundo bimestre nós vamos caminhar na nossa disciplina trabalhando sobre relacionamento com os amigos, Então nós vamos hoje trabalhar sobre o conhecer e aceitar as minhas qualidades e as dos outros, sobre amizade, né? Numa próxima videoaula vamos tratar sobre amizade, depois numa terceira videoaula convivência, e aí finalizando este bloco de conteúdo, meios de comunicação e redes sociais. Tá bom? Então vamos começar a nossa aula propriamente dita de hoje, relacionamento com os amigos, o conhecer e aceitar a minha qualidade e a dos outros. O objetivo desta videoaula é mostrar para todos nós que nós somos diferentes um do outro. Nós não somos iguais. Nós somos iguais por ser seres humanos, eu vou explicar isso. Mas dentro dessa constituição humana, cada um é um. Cada um é um indivíduo. E dentro da sua individualidade, nós temos qualidades e defeitos. Todos nós, qualidades e defeitos. E aí, para que haja convivência e paz e harmonia, e neste vínculo social, familiar, religioso, uma das primeiras questões fundamentais é aprender a se relacionar um com o outro com relação às diferenças e semelhanças. E eu tenho aprendido na minha vida pessoal a olhar mais as qualidades do que os defeitos das pessoas. A gente focar primeiro nas qualidades e depois nos defeitos. Os maldosos é que olham mais as qualidades, os maldosos é que olham mais os defeitos do que as qualidades. Mas vamos lá. Então, na aula de hoje,
Assim, antes de eu começar aqui a ler um texto, os links com relação a de onde nós tiramos os textos, né, os créditos e as notas que vão mostrar a autoria dos textos que eu vou ler aqui hoje, estarão todos no Maestro, onde também estamos publicando o link desta videoaula, tá bom? Então lá no Maestro estarão as atividades desta primeira videoaula. Nós teremos aí algumas atividades e à medida que eu vou lecionando aqui, a gente vai conversando, eu vou apontando as atividades e explicando como devem ser feitas, tá bom? E no Maestro também vai estar, então, os links dos textos que eu estou apresentando aqui nesta videoaula, tá bom? Vamos lá, então. Conhecer e aceitar a minha qualidade e as dos outros. Então, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que todos somos da raça humana. Raça humana, nós somos seres humanos, não é? Nós somos da raça humana, todos nós temos esta origem em comum. E dentro dessa origem comum, que vem da criação de Deus. Deus criou o macho, a fêmea, o primeiro casal, que a Bíblia os chama de Adão e Eva, e a partir deste primeiro casal é que nós temos toda esta realidade da existência humana a partir da criação de Deus, tá bom? Então, a partir disso, o fato de nós sermos todos da raça humana, todos nós somos iguais em essência. Em essência, todos nós somos seres humanos. Porém, dentro dessa individualidade, nós somos indivíduos e diferentes um do outro. Então, por exemplo, uns são do sexo masculino, outros indivíduos do sexo feminino, alguns são asiáticos, americanos, europeus, outros africanos, outros oceânicos. Nós somos, por exemplo, brasileiros, e dentro desta dimensão chamada Brasil, alguns são aqui da capital, né, são paulistanos, outros da grande São Paulo. Eu, por exemplo, nasci numa cidadezinha que eu amo muito, chamada Registro, ali no Vale do Ribeira, aqui no estado de São Paulo. Meu filho nasceu em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. A minha esposa nasceu em São Vicente, ali no litoral, na Baixada Santista. Enfim, então nós viemos de lugares diferentes, de famílias diferentes e às vezes de costumes diferentes. Nós temos ideias, por exemplo, ideias políticas diferentes, fomos educados em cultura diferente, temos às vezes religiões diferentes, e dentro da religião cristã, que eu creio que sem dúvida é a maioria, não é? Aqui no Brasil, o Brasil é um país cristão, na sua maioria, mas dentro dessa religião cristã, há vários católicos, evangélicos, dentro dos evangélicos, os pentecostais, os tradicionais, enfim. Então nós temos religiões diferentes e temos denominações e culturas religiosas diferentes. Fomos educados de modo diferente, cada família é uma realidade. Porém, apesar de todas essas diferenças, formamos uma só espécie, a raça humana criada por Deus. Então, nessa primeira parte da aula, é perceber que todos nós somos nós somos de uma mesma raça humana, de uma mesma espécie, e por outro lado, mesmo que sejamos todos da raça humana, cada indivíduo é um indivíduo e cada indivíduo tem a sua particularidade, seja as suas qualidades e os seus defeitos, ok? Então, pensando em tudo isso, às vezes a gente pode
a gente pode viver da seguinte maneira. Muitos, aliás, vivem assim. Eu só vou ver o meu lado, eu não quero saber de ninguém, eu só quero saber as minhas qualidades, os defeitos do outro não é problema meu. Ou eu só tenho as minhas qualidades e o meu mundo é só eu. Enfim, não é assim. Porque nós somos seres humanos, diferentes um do outro, mas vivemos no mesmo planeta, vivemos na mesma cidade, estudamos na mesma escola, estamos na mesma sala de aula. Nós moramos numa casa com outras pessoas diferentes de nós, na mesma rua, no mesmo bairro, de outras famílias e de outros indivíduos. Como lidar com isso? Como lidar com a diferença uns dos outros? Será que é viver isoladamente, não é? E viver separadamente um do outro? Creio que essa não é a melhor opção. Eu vou contar uma história para vocês. Vocês do 6º ano, vocês vão gostar. É a história da ratoeira. Olha que bonita essa história. Conta-se a história que havia numa fazenda uma família de trabalhadores. Pai, a mãe e 3 filhos. E eles iniciavam bem cedo o dia. Alguns iam tirar o leite das vacas, faziam queijo, vendiam leite. Outros iam para a lavoura do café, do milho. Outros iam para a horta, produziam ali verduras viçosas e saborosas. Porém, preocupados com os ratos, que estavam acabando ali com o milho no celeiro, o pai mandou ali os filhos irem à cidade comprar ratoeiras. À tarde, os filhos chegaram ali com a caminhonete e com as ratoeiras. O filho mais velho, então, o que foi dirigindo ali a caminhonete, mostrou ali o que buscara na venda e abrindo um pacote mostrou as ratoeiras. E então logo foram preparar as ratoeiras com iscas para atrair os ratos. Porém, alvoroçada, a ratazana-chefe, vendo ali as ratoeiras, a ratazana-chefe correu a comunicar a todos os parentes a situação perigosa que eles estavam passando. E os ratos disseram entre eles, é melhor avisar todos os animais. Vamos avisar todos os animais. Vários roedores percorreram a fazenda avisando o ocorrido. A primeira a ser avisada foi a galinha. A galinha ouviu sobre as ratoeiras e disse, cocococó, que é que eu tenho a ver com isso? Cocococó, ratoeira não foi feita para pegar galinha, cococó. E virou as costas e saiu batendo as asas, ciscando despreocupada. O rato mais velho, esperto, chegou perto do porco, que estava roncando no chiqueiro e disse, porco, acorda, tenho uma péssima notícia para você. Compraram ratoeiras e já armaram ali as ratoeiras para pegar a gente. O porco mexeu as orelhas para cá e para lá, grunhiu sonolento e disse, ora, rato velho, que eu tenho a ver com isso? Já viu o porco cair em ratoeira? E saiu fuçando os cantos. O rato falador foi dizer ao boi, boi, escuta. Para se livrar do rato, o boi disse, mu, qual é agora a novidade que você inventou? Mu. Você não imagina o que os donos da fazenda arranjaram, disse o rato. Que é que aconteceu, seu rato inquieto? Mu, mugiu o boi babando verde. O rato continua em disparada. Eles compraram grandes ratoeiras para pegar a gente. Ora, rato fofoqueiro, mu, o que é que pode uma ratoeira contra as minhas patas pesadas? Mu. E não deu atenção. Nem a galinha, nem o porco e nem o boi deram atenção para as ratoeiras e os ratos preocupados. À noitinha, toda a família dos ratos se reuniu. Estavam tristes, desanimados e preocupados.
Nenhum animal havia se incomodado com as ratoeiras. Morreriam de fome sem poder entrar no celeiro do milho com as ratoeiras armadas, ou arriscariam suas vidas tentando não cair nelas. Já era bem tarde. As luzes da fazenda ainda estavam acesas. A família reunida na sala estava tudo quieta, conversando baixinho. Foi quando se ouviu um estalo bem forte. Pá! Como de uma ratoeira desarmando. Vinha lá do celeiro. Todos se levantaram como num salto, mas a mãe, a senhora mais ágil, saiu da sala correndo para o celeiro, enquanto tentava acender a lamparina para ver o rato preso, levou uma forte picada na perna. A ratoeira, ao invés de pegar um rato, pegou uma cobra. Uma cobra. A cobra, agitada para se soltar, viu a senhora se aproximar e pá, feriu-a. Deu um grito de dor aquela mãe com a picada da cobra, e aquele grito ecoou pelo vale. O marido, que vinha logo atrás, deu uma machadada na cobra e matou na hora. Daí pegou a esposa no colo, mandou o filho levar mais velho lá para a cidade. A senhora foi medicada, precisou de repouso. Mas olha o que aconteceu. O marido mandou matar a galinha, para com a canja gostosa levantar as forças da esposa. Mas não melhorava. Leva para o médico, leva para o outro, gastou um dinheirão. O fazendeiro então mandou matar o porco, para com a fazenda pagar, para que com a venda do porco pagar o que devia para o médico. Graças a Deus, Deus é bom, a senhora ficou boa. Veio toda a vizinhança para visitá-la, fizeram uma festa, porque a mãe daquela família, graças a Deus, não teve um mal maior com a picada da cobra. Então o marido, feliz da vida, por causa da festa, para atender a tanta gente, mandou matar o boi para dar de comer a todos. Por causa das ratoeiras, a galinha virou canja, o porco foi vendido para pagar as dívidas e o boi foi morto para fazer um churrasco para os amigos. O que a gente aprende com essa história? A gente aprende com essa história que tudo que interessa a alguém deve interessar para todos. Tudo que diz respeito às coisas da sua casa diz respeito a você. Tudo que diz respeito à escola diz respeito a você. Tudo que diz respeito na nossa sala de aula também diz respeito a você. O cristão verdadeiro, ele se une aos problemas uns dos outros, mesmo que talvez aparentemente não lhe diga respeito. Veja que a galinha, o porco e o boi não deram muita importância para as ratoeiras, mas foram eles que que sofreram, né, por causa das ratoeiras. A gente aprende a se importar com a diferença um dos outros e perceber que os problemas, o problema do outro também é meu problema e aquilo acaba me atingindo. Então, ao invés de viver de cara virada um com o outro, emburrado, de mal, é sempre bom a gente ser amigos, nós sermos amigos uns dos outros e vivermos em paz. Mesmo que o outro seja diferente de nós, mas nós abraçarmos e ajudarmos uns aos outros. Então, a partir desse texto, eu vou postar lá no Maestro uma atividade em que você vai narrar, você vai escrever um pequeno texto de um fato importante que aconteceu na sua vida. E você vai responder ali da mesma maneira como aquele fazendeiro matou um boi, né, e fez ali uma festa porque ele estava feliz com a saúde da esposa. Você também vai contar um fato na sua vida em que você ficou feliz e aí você contou para os outros, para os primos, para os amigos da escola, dos colegas, para um professor, para a professora, para o tio, para a tia, para a avó, enfim, você vai narrar ali um fato bem bonito da sua vida.
ok? Outra atividade que nós faremos, e vai estar lá no Maestro, você vai ler 2 frases que eu vou colocar e você vai pedir a ajuda do papai e da mamãe para poder fazer essa atividade. São 2 frases, você vai ler essas frases e vai concordar com elas ou não. O que você acha dessas frases? A primeira diz assim: a ignorância da humanidade a respeito de si própria é causa de muitos males e desgraças. E a segunda frase: a viagem mais venturosa do homem é com certeza o encontro de si mesmo para tornar-se mais humano. Caminhando, eu também vou deixar uma outra atividade, que é o texto bíblico lá do Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículos 14 e 30, que é a parábola dos talentos. Você vai ler e depois vai responder ali uma atividade, escrevendo 6 qualidades de um colega seu, ou de um primo, de uma prima, 6 qualidades que essa pessoa possui. E depois você vai também responder o que você tem a dizer sobre as pessoas que não respeitam as diferenças entre os seres humanos, praticam a discriminação e tratam mal outras pessoas que são talvez diferentes daquilo como eu sou. E por último, para nós encerrarmos essa nossa videoaula de hoje, conta-se a história de um padeiro. Olha a história bonita do padeiro. Levanto cedo, faço minhas ablusões, ponho a chaleira no fogo para fazer café, abro a porta do apartamento, mas não encontro o pão costumeiro. No mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos jornais da véspera sobre a greve do pão dormido. De resto, não é bem uma greve, mas era um lockout, uma greve dos patrões que suspenderam o trabalho noturno. Acham que, obrigando o povo a tomar o seu café da manhã com pão dormido, conseguirão não sei bem o que do governo. Tá bem, tomo o meu pão, tomo o meu café, não é com o meu pão dormido, que não é tão ruim assim. Tem gente que gosta. Enquanto tomo café, vou me lembrando de um homem modesto, que conheci antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do apartamento, ele apertava a campainha, din-dan. Mas para não incomodar os moradores, ele gritava, né? Ele avisava gritando assim: não é ninguém, é o padeiro. Não é ninguém, é o padeiro. E um dia eu o interroguei e disse: como que você tiver a ideia de gritar aquilo, não é ninguém? Ele abriu um sorriso largo, explicou que aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha de uma casa e ser atendido por um empregado ou por uma outra pessoa qualquer, e ouvir de uma outra pessoa, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro perguntando quem era. E a pessoa então respondia: não é ninguém, é só o padeiro. Assim ele ficou sabendo que não era ninguém. Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, se despediu ainda sorrindo e foi embora. Eu não quis detê-lo para explicar que estava falando com um colega, ainda que menos importante. Naquele tempo eu também, como os padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada que deixava a redação do jornal, quase sempre depois de uma passagem pela oficina, e muitas vezes saía já levando na mão um dos primeiros exemplares do jornal rodado, o jornal ainda quentinho da máquina, como aquele pão que saíra do forno. Eu era rapaz naquele tempo. E às vezes me julgava importante porque no jornal que levava para casa, além de reportagens ou notas que eu escrevera sem assinar, ia uma crônica ou um artigo com o meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinhos na porta de cada lar e dentro do meu coração eu recebi a lição de humildade daquele homem, entre todos útil e entre todos alegres. Não é ninguém, é o padeiro. E assobiava pelas escadas. Esse é um texto do Rubem Braga, escrito em 1956. O que a gente aprende com essa história? De um lado, um padeiro humilde, que aprendeu que ele não é ninguém, ele é só o padeiro. Por outro lado, um jovem orgulhoso, jornalista, que fazia questão de colocar o seu nome no final dos seus textos e ele ficava orgulhoso com aquilo. Muito bem, a gente aprende com isso que
o orgulho não leva a nada. Não leva a nada. Nós não levamos nada desta vida. Não vale a pena ser orgulhoso. Às vezes, traz mais paz quando a gente diz, não é ninguém, eu só sou um padeiro, do que se orgulhar, não é? Com algumas coisas e qualidades que nós podemos ter. Deus me conhece mais do que qualquer pessoa, Ele sabe os meus segredos, dificuldades e preocupações, e mesmo assim, Deus me ama e cuida de mim. Deus ama você e cuida de você. Jesus não faz diferença entre as pessoas. Deus em Cristo não tem preconceitos com ninguém. Você já sentiu rejeitado por alguém? Você já viu alguma pessoa sofrer algum tipo de preconceito? Vamos lá, finalmente encerrando essa nossa videoaula, essa primeira videoaula sobre conhecer e aceitar as minhas qualidades e as dos outros. Eu vou, no final, além das atividades que eu já pontuei, vou deixar uma última atividade, um questionário, tá? Onde você vai falar sobre a origem, não é? de algumas pessoas, né? Então, você vai olhar ao seu redor, na sua própria cidade, na sua rua, na sua igreja, na sua família e responder, por exemplo, depois eu vou, lá vai estar todas as perguntas, mas vai estar lá a origem do povo da sua cidade, a raça que pode ser observadas, e aí qualquer dúvida eu estarei à disposição. E finalmente, você vai fazer uma atividade de autoconhecimento, tá bom? Na próxima aula, nós vamos falar sobre essas atividades, não é? Vamos tentar, de alguma maneira, corrigi-las. Eu encerro essa videoaula com um pensamento. Se você amar seu próximo como você mesmo, estará no caminho certo. Se, porém, discriminar as pessoas, você não ama de verdade. Tá lá, Tiago 2, não é? Carta de Tiago na Bíblia Sagrada, versículos 8 e 9, uma paráfrase escrita por Schneider Correia. Então, meus queridos alunos e alunas do 6º A, do Colégio Batista de Itapevi, nós encerramos aqui a nossa videoaula. Na próxima semana eu vou postar a segunda videoaula do 2º bimestre da nossa disciplina de ensino religioso e vamos tratar sobre amizade. No Maestro vai estar o link dessa videoaula, você que está me assistindo já encontrou esse link, e lá também no Maestro você vai encontrar as demais atividades que você precisa fazer, ok? Deus abençoe a todos, Deus abençoe sua família, se cuida, usa sua máscara, não sai de casa, obedece o papai e a mamãe, viu? Cuida aí do seu papai e da mamãe, da sua família, daí da sua casa, e logo, se Deus quiser, estaremos juntos na sala de aula. Se Deus quiser, que Deus te proteja. Um abraço e um beijo para todos.